Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Universidade da Química para mais uma UDQ Entrevista, um quadro que eu tenho me esforçado em trazer para vocês toda segunda-feira. A ideia é entrevistar um profissional de uma determinada área do conhecimento e fazer algumas perguntas, ter um bate-papo com eles. Vocês, inclusive, podem participar colocando suas dúvidas aqui no chat ou aqui. E já tem algum tempo, desde quando eu comecei esse quadro aqui no canal, que me pedem para trazer alguém na área da educação / ensino de química. Vamos ver se tem diferença esses dois termos quando pensamos na área da pesquisa, né? Existe uma diferença entre o pesquisador em educação, o pesquisador em ensino. Então, essa pergunta vamos tentar responder nessa entrevista, além de vários outros aspectos envolvendo essa área. Eu tenho o prazer de trazer aqui para a Universidade da Química a professora Joana Guiar. A professora Joana Guiar tem graduação em Química, licenciatura e bacharelado na Unicamp, fez mestrado e doutorado em Ensino de Ciências na USP, ela fez o pós-doutorado em Educação na USP e na Universidade de Surrey, na Inglaterra. Atualmente é professora do Instituto de Química da Universidade Federal Fluminense, da UF, e lá ela coordena o grupo de estudos em cognição e educação científica. Então eu tenho muito prazer de trazer aqui na Universidade da Química a professora Joana. Olá, Joana, tudo bem? Olá, Antônio, boa noite. Boa noite a todos que estão assistindo. Em primeiro lugar, Joana, muito obrigado por aceitar o convite para falar um pouco aqui na Universidade da Química. Tem uma demanda grande que o pessoal pede sobre profissionais na área de educação / ensino. Já vieram alguns colegas, alguns profissionais da área de química propriamente dita, né, vamos colocar assim, mas pedem bastante para ter um profissional que olha esse outro lado, né, que analisa essa outra vertente. Então, fiquei muito feliz em você aceitar o convite. Eu sei que você é uma profissional dessa área, muito competente. Então, muito obrigado mesmo. Deixa eu iniciar fazendo uma pergunta que foi o que eu comentei no início do vídeo. Quando pensamos em pesquisa, existe alguma diferença naquilo que nós chamamos de pesquisa em educação e pesquisa em ensino? Ou esses dois termos são sinônimos, sem diferença? Enfim, como que nós podemos olhar esses termos? Antônio, bom, claro, muito obrigada pelo seu convite. Eu fico muito feliz de estar aqui no seu canal, que é, né, muito, assim, milhões de visualizações aí. Meus alunos adoram o seu canal. Então, vamos lá. O que acontece, né? Dentro da área de educação, existe a vertente de ensino, né? Então, dentro da área de pesquisa de educação, tem um pessoal que se preocupa especificamente com as metodologias ou as teorias que envolvem o ensino / aprendizagem, tá? Porque o que acontece é que normalmente as pessoas associam ensino com aprendizagem, né? Então, como se a aprendizagem fosse consequência do ensino, não necessariamente, né? O ensino, quando a gente fala ensino, a preocupação, o foco maior está no professor, né? Quando a gente fala em aprendizagem, que pode ser uma consequência do ensino, o foco maior está no aluno, né? Como é que o aluno, ou como é que ocorre o processo de aprendizagem? A educação, ela vai se preocupar muito mais com as teorias e as metodologias de ensino, de aprendizagem, de um modo geral, inclusive voltados até para o crescimento da própria pedagogia, da própria área de pesquisa mais ampla que é a educação. Dentro dessa área tem uma pequena área, né? Não vou falar pequena no sentido de pouca, mas pequena no sentido de que é uma das áreas, muitas áreas da educação, que é o foco no ensino, que é o foco em como é que eu faço para promover esse ensino em base teórica e prática de uma determinada área do conhecimento. Então, não existe ensino por si só, já começa por aí. Então, existe ensino de alguma coisa, né? Então, existe ensino de geografia, ensino de história, ensino de linguagens, né? Que pode ser a língua mãe, como pode ser língua estrangeira. Existe ensino de ciências da natureza, que é química, física, biologia.
E existe especificamente o pessoal que se preocupa com a química, com esse conteúdo específico que tem as suas particularidades, né? Então a química, diferente da história, da geografia, nós temos uma natureza do conhecimento que difere de outras disciplinas. Então a química, por exemplo, né, e aí o ensino de química vai se preocupar muito com isso, né? O que tem, por exemplo, como é que a história de construção da ciência ajuda a gente a entender como é que a gente faz para abordar esses assuntos em aula quando você pensa na química especificamente. Então, por exemplo, quando você pensa em evolução dos modelos atômicos, é impossível dissociar isso da história, da ciência propriamente dita. Então, a química vai se preocupar com isso, vai se preocupar com metodologias de, por exemplo, como é que eu lido com o conhecimento que tem que ser, ao mesmo tempo, macroscópico, ele é, né, a natureza da química, ela é essencialmente macroscópica, porque você consegue ver, ela é tangível, ela é observável, então, ó, mudou de cor, soltou bolha, esquentou, então é macro, tá, você consegue visualizar, mas ao mesmo tempo você precisa de modelos teóricos para explicar o que está acontecendo ali. E você precisa mais do que isso, você precisa de equações químicas para representar simbolicamente o que está acontecendo ali. Então, quando você fala numa reação química, por exemplo, você pode dizer, olha, esquentou. Como você pode dizer, olha, o ΔH é negativo, a entalpia é negativa, a reação é exotérmica. Como você pode usar um modelo molecular ou submicroscópico para explicar a quebra e formação de novas ligações e explicar, do ponto de vista ali, teórico, como é que a coisa acontece em nível molecular invisível, né? Aquilo que a gente não consegue visualizar. Então, o ensino de química e a pesquisa em ensino de química vai se preocupar mais com essas visões, enquanto a educação é uma coisa muito mais geral. Né? Levando em consideração hoje o currículo, né, que a gente tem hoje, a química está resguardada ao 9º ano e resguardada ao ensino médio. E o ensino técnico, mas dentro né, da perspectiva do ensino médio, ou para aquele que já se formou, a complementação profissional. Então, está resguardado a isso. Então, eu não vou falar de ensino de química necessariamente para o Fundamental 1 ou para o ensino infantil. A química pode até estar presente lá, mas a gente não se preocupa necessariamente com isso. Existem pessoas que estão pesquisando sobre o ensino de química na educação infantil, mas aí é sob uma visão da perspectiva do ensino de ciências. Porque até o 9º ano, a gente ainda diz que química e física é ciências. Ainda se confunde com as ciências da natureza como um modo geral. Só no 9º ano em diante que a gente vai ter essa separação entre química, física e biologia. Então, o ensino de química, particularmente, ele está preocupado com essas vertentes, enquanto a educação é uma coisa mais ampla, muito mais, inclusive, profunda, de discussões mais profundas em cima de legislação, diretrizes, questões de políticas, né, políticas públicas para a educação, isso é um ramo da educação. Né? O ensino de química, ele tangencia esses assuntos, mas não é o cerne da preocupação da pesquisa em ensino de química, tá? Bom. A gente pode continuar conversando sobre isso. Tá? Não, é perfeito. Então, assim, claramente, pelo que eu notei, né, o que nós chamamos de ensino, como você mesmo falou, é um pedaço, né, um recorte ali dentro do macro, da macro área de educação. Eu posso falar como um leigo, né, nesse assunto, embora eu seja licenciado, ou seja professor, mas eu percebi essa diferença no período da minha graduação. Aí na UFIA, eu não sei se ainda é assim, eu acredito que seja, nós tínhamos disciplinas da licenciatura, né, chamávamos de uma maneira geral da licenciatura, algumas oferecidas na escola, na faculdade de educação. Ali nós tínhamos didática, OEB, Organização da Educação do Brasil, Psicologia da Educação, eram oferecidas lá. Tínhamos as disciplinas de estágio, que eu até considero como sendo uma área à parte, né, nessa discussão, também eram oferecidas na época pela Faculdade de Educação, e tínhamos as disciplinas oferecidas no Instituto de Química. Essas eram as voltadas para metodologia de ensino de química, história da química, se eu não me engano, história da química também era oferecida no Instituto de Química. Eu, particularmente, eu gostava bem mais das disciplinas oferecidas no Instituto de Química. Inclusive,
Eu gravei um bate-papo de domingo, um quadro, eu gravo todo domingo, algumas semanas atrás, alguns meses atrás, enfim, e ganhei alguns cancelamentos, né? Porque eu falei que eu não gostei das minhas disciplinas da faculdade de educação, achei que foram mal trabalhadas, e da forma como foram mal trabalhadas, tornaram-se pouco úteis para mim, na minha visão como aluno, especificamente naqueles períodos oferecidas lá na UF, né? A ideia não era falar que essas disciplinas não servem para nada, longe disso, mas é que a minha experiência acabou sendo uma experiência ruim. Por falar nesse, né, já que eu comentei sobre isso, e dos comentários que eu recebi, além dos cancelamentos, alguns concordaram e muitos falaram que achavam que aquilo que eles aprendiam lá, sobretudo na faculdade de educação, era pouco aplicável no ensino médio, o ambiente de trabalho deles. Achavam que era uma utopia, um mundo perfeito, e que também não sentiam... Aí não falaram se as disciplinas foram boas ou ruins na concepção deles, mas não achavam algo executável. Eu sei que você, além de ser um profissional da área de ensino de química, atuou também como professora no ensino médio, e como que você encara isso? Como que você vê essa relação entre essas disciplinas, que são fundamentais para a formação ali do professor, do licenciado, mas a sua aplicação em sala de aula ali no ensino médio ou a partir do 9º ano, como você mencionou? Olha, eu acho que essa é uma ótima pergunta, né? Realmente, não é muito fácil, vou dizer assim, não é muito simples ou trivial. Primeiro, fazer os alunos enxergarem que uma disciplina 100% teórica, ela tem, de fato, uma base, né? Ela dá, na verdade, ao aluno uma base de sustentação para ele entender o que ainda vai vir pela frente, né? Então, não é muito fácil explicar para o aluno que o que ele está vendo aqui, no primeiro semestre, que chama Lei de Diretrizes e Bases da Educação, onde ele fica lendo e analisando legislação, que, na verdade, ele precisa entender essa legislação se ele quiser depois, lá na frente, entender por que às vezes ele não pode ou pode fazer determinadas coisas como professor na prática deles, né? Na prática diária dele. Então, assim, é muito difícil fazer o aluno entender isso porque ele não tem a vivência de sala de aula, ele não tem a vivência de escola, ele não tem a vivência de estar ali naquele ambiente, mas é importante que ele tenha conhecimento disso para conseguir ir atrás dessa informação quando ele precisar. Então, o aluno ele precisa estar ciente, por exemplo, que existem uma série de legislações e tudo mais, e isso em relação às teorias também, né? Então, por exemplo, o aluno, quando ele está lá na faculdade de educação, ele vai ver psicologia da aprendizagem, né? Psicologia do adolescente, psicologia da criança, psicologia... Então, assim, e às vezes ele se pergunta assim, cara, mas por que eu estou estudando a etapa do sensório motor do Piaget? Mas eu não sei nem para que ficar estudando essa parte teórica. Sim, só quando ele está em sala de aula e ele pensa que ele vai aplicar uma atividade com aquele determinado ou com aquele grupo de aluno e ele escolhe uma determinada metodologia para ensinar, na verdade, por trás dessa escolha existe uma concepção de ensino que foi criada quando ele aprendeu sobre as teorias de ensino e aprendizagem. Na verdade, o que acontece é o seguinte, né, Antônio? A gente está dentro da escola desde que praticamente a gente nasceu, né? Então você tem crianças que vão para a escola desde a creche, mas mesmo pensando numa criança que vai para a escola com 5, 6 anos e é alfabetizada, ela passa mais tempo dentro da escola do que fora. Sim. Então, o que acontece? Essas crianças, elas crescem, viram adolescentes, pequenos jovens ali, né? Que vão, jovens adultos ali, e eles criam uma concepção do que é ensinar, aprender, colaborar, o que é a concepção de avaliação. Você já tem tudo isso formado na sua cabeça. O que acontece é que esse menino, essa menina, vai para a faculdade e amanhã decide ser professor, né? E aí vai para a sala de aula, ser professor e construir a identidade como professor. E aí, quando isso acontece, ele traz junto com ele essa bagagem toda de concepção que ele tem do que é ensinar e aprender. E a gente tende, como ser humano, a gente tende a perpetuar modelos que a gente acredita que são bons. Então, se eu tive um professor que era muito bom lá no meu
Pô, quando eu estava lá na 7ª série, eu tive um professor que, nossa, ele fazia maquete, ele fazia... Aí eu vou fazer isso com os meus alunos. Só que tem um problema. Se você não tem crítica, se você não tem ferramental, não tem recurso, não tem métodos para lidar, por exemplo, com a insatisfação dos alunos, com um desempenho, ou até com a demanda da própria escola, que a escola te demanda determinadas coisas, determinadas posturas, né? E aí o que acontece? Se você não tem esse arcabouço teórico para lidar com tudo isso, você vai tender a ser um professor que ou você só vai fazer aquilo que mandarem você fazer, ou você vai tender a acontecer como muitos colegas meus que desistiram de dar aula, né? Desistiram de ser professor porque acha que ganha pouco para fazer muito, né? Então, o que acontece? Numa dessa, para mim, a formação na graduação, ela é crítica. Então, se você está durante a sua graduação e você acha que tudo isso, né, as disciplinas teóricas, não sei o que, serve para você refletir, para quando você estiver na sua prática, de fato, aquilo te servir de arcabouço e dizer, não, peraí, eu estou tendo um problema com essa turma. Não, pera um pouco, como é que eu posso engajar os meus alunos dessa forma? Pô, eu vou usar aquela metodologia que eu aprendi durante a minha graduação. A grande questão, pelo outro lado, eu acho que falta, talvez, professores na universidade que tenham uma visão um pouco mais voltada para essa união entre a teoria e a prática. Então, assim, não adianta estudar a teoria de Piaget, Vygotsky, e Ausubel e Freire, se você não mostra para o aluno que quando ele escolhe uma metodologia de ensino pautada no trabalho em grupo, ele está usando Vygotsky. Quando ele usa uma metodologia de ensino baseada em atividades investigativas, porque ele quer desenvolver no aluno o senso crítico, a formação cidadã, porque a problematização é socialmente relevante, ele está usando Freire. Então, se ele não consegue enxergar isso na formação dele, porque o professor dele, às vezes, não tem essa visão, fica uma lacuna na formação desse aluno. Então, ou seja, quando ele vai para a sala de aula, ele se sente muitas vezes desamparado, ele se sente, olha, tudo que eu aprendi não serviu para nada, entendeu? Então, assim, realmente parece que é uma bola de neve, na verdade, né? É uma bola de neve, porque enquanto a gente não tiver uma formação melhor na graduação, a gente continua tendo professores que vão aprender na prática, vão aprender fazendo, né? Você citou um aspecto bem interessante, porque, assim, eu sou professor de Química, mas devido à minha formação, eu me considero, acho que, muito mais químico, né? Eu tenho muito mais familiaridade com as disciplinas de Química em si. E uma crítica que é muito comum é quando a gente ensina, sei lá, uma série de mecanismos de reações orgânicas ou monta várias reações e tudo mais, e o aluno sente falta em que aquilo dali vai ser útil, né? Como que aquilo pode estar presente na vida dele. É um exemplo análogo ao que você falou, né? Mostrar ali a teoria nos teóricos, pensadores de educação, e não mostrar como que aquilo ali pode ser aplicado em sala de aula. Uma vez eu conversando com um amigo meu, ele conhece bem mais essa área de educação, ele falou, olha, você usa um método parecido com o que diz a teoria de um determinado pensador. Eu falei, é mesmo? Eu não sabia. Assim, foi como você falou, muito mais uma questão de tentativa e erro na prática. Mas o meu problema, de novo, eu ressalvo, não era que eu desprezasse essas disciplinas, pelo contrário, sempre tive muita vontade de fazer psicologia da educação. O meu problema foi que a professora não ia. Ela simplesmente faltava mais do que ia, e no meio de tantas coisas para estudar, fui estudar mecanismo de reação orgânica, e não a disciplina ali da faculdade de educação propriamente dita. Mas sim, ali você ser muito provavelmente um professor que utiliza um determinado padrão de aula, ou tem uma filosofia ali de aula, ele já está seguindo um padrão que já foi pré-descrito, né, que já está descrito ali na literatura, e ele talvez nem saiba disso, né, como seria o meu caso, por exemplo. Deixa eu fazer mais uma pergunta a você. Bom, é óbvio, né, que essas disciplinas, você deixou bem claro que são importantes sim para a formação do professor, até para ele entender exatamente aquilo que ele está fazendo. No curso superior, né, nas graduações, na pós-graduação, não é necessário, né, não tem ali o rigor legal para que um professor
tenha essa formação. Ele não tem que ser licenciado para ser professor nos cursos de graduação. Por uma experiência pessoal, eu tive excelentes professores, em alguns casos, também tive professores muito ruins, mas eu tive professores muito bons, que inclusive não foram licenciados, já não tinham licenciatura. Só que o que eu vou perguntar não são casos pessoais, né? Não são casos pontuais, porque isso pode acontecer ou pode não acontecer. Mas qual é a sua visão sobre a necessidade ou não de um professor de graduação ter que cursar ou ter cursado essas disciplinas pedagógicas, enfim, ter esse conjunto de disciplinas típico da licenciatura? Bom, vamos lá, né? Então, assim, primeiro, a primeira questão é a seguinte: o professor universitário, ele de fato não existe uma obrigatoriedade legal para ele ter que necessariamente ser licenciado, né? A carreira acadêmica, ela vai graduação, mestrado, doutorado. O pós-doutorado é um diferencial, não é necessário, na verdade. Em alguns casos, algumas vagas são até destinadas a mestre, né? E a maioria das vagas destinadas a doutores, né? A quem tem um diploma de doutorado. E aí, essa pessoa vai se tornar professor, né? Primeiro que, assim, o processo seletivo para ingressar em qualquer universidade pública no Brasil passa por uma etapa didática, né? Então você tem que dar uma aula, né? E aí nessa de você ter que dar uma aula, se você for muito ruim, você pode ser um excelente pesquisador, ter 50 mil artigos publicados. Se você der uma aula muito ruim, você não passa no processo seletivo. Então o primeiro recado é o seguinte: todo mundo que está na universidade passou por uma avaliação de uma banca de uma prova de didática. Então você tem que mostrar que você é um bom pesquisador, porque você dá uma aula razoável ali, né? Que você não é tão ruim ali no jogo da sala de aula, né? É claro que ali é meio que uma encenação, porque você está dando aula para a banca. É muito complicado, porque em sala de aula com 60 alunos, te perguntando 50 mil coisas, conversando, dormindo no celular, é um pouco diferente, porque você está sendo desafiado a outras coisas ali. É, né? Bem diferente, na verdade. É bem diferente. Bem diferente. Sim, é bem diferente. O que eu acho é o seguinte: eu não poderia dizer necessariamente que a formação na graduação é que é o diferencial para você ser um bom professor, tá? Eu não poderia afirmar isso. Olha, todo mundo que faz licenciatura vai virar um bom professor. Não é bem assim. A gente já sabe disso. Não é um padrão. A mesma coisa acontece no mestrado e no doutorado. No mestrado, às vezes acontece de você ter uma etapa formativa, né? Para você tirar o diploma de mestrado, às vezes você tem que fazer um estágio, você tem que ser monitor numa disciplina, né, de um professor, do seu orientador, na maioria das vezes e tal. Então você tem uma etapa ali de acompanhar alunos, turmas e tal. O problema é que a discussão sempre fica em torno da questão instrucional. Quando você passa por essa etapa, seja muitas vezes até na licenciatura, mas assim, no mestrado, no doutorado, mesmo que se você seja monitor, a preocupação é sempre assim: você pode passar os slides para mim? Você pode mandar isso aqui por e-mail para o aluno? Você pode resolver essa lista? Você pode acompanhar os alunos? É tudo muito voltado para essa questão instrucional e não para a questão pedagógica. Deixa eu atrapalhar um segundinho, Joana. Principalmente para o pessoal aqui que não conhece, né, que ainda está no início ali da graduação, geralmente no mestrado e no doutorado, principalmente se o aluno tiver a bolsa da CAPES, não sei das mais bolsas, mas a bolsa CAPES sim, ele tem que fazer ali uma disciplina de estágio de docência, se eu não me engano, é uma obrigatoriedade. É o PAE, precisa. Qual o termo? É PAE, P-A-E. É programa de apoio, apoio educacional, alguma coisa assim. É porque é um programa que você tem, é um estágio à docência, é isso? Sim, sim. Na minha época eu chamava apenas de estágio à docência. Se tivesse bolsa CNPq não era necessário, por exemplo, mas a bolsa CAPES era. Então ali o aluno de pós-graduação está atuando como um monitor, vamos colocar assim, né? Um monitor da disciplina, um auxiliar ali do professor. É só para esclarecer para quem... Acho ótimo. Às vezes eu posso estar falando alguma coisa aqui muito fora aí do escopo. Você pode me interromper sem problema nenhum. Não, mas fique à vontade. Para complementar essa questão, né? Porque realmente não é uma coisa óbvia. Para quem não conhece a área na acadêmica, não é tão óbvio.
Realmente, em algumas questões, principalmente se você tem bolsa, na maioria das vezes você tem que cumprir um processo de estágio ali de docência, né? Mas a discussão fica em torno das questões instrucionais, né? Então ninguém senta depois, talvez, com esse aluno de mestrado para conversar com ele assim, olha, mas e aí? Qual foi a metodologia que você escolheu para abordar esse problema? E esse aqui, como é que você resolveu isso? Como é que você faria diferente nessa disciplina? Olha, em vez de prova, vamos fazer uma coisa diferente? O que você pensaria em termos de avaliação? Então, assim, não existe essa etapa reflexiva. Existe uma etapa, talvez, de formação, porque tem a disciplina ali, é obrigatória e tudo mais, mas não existe uma etapa de reflexão. Não existe alguém falando para ele, olha, dava para fazer diferente, dava para inovar, dava para mudar aí, vamos fazer uma coisa bacana, diferente, né? Mais voltada, né, para a questão profissional, até desses, né? Como é que a gente junta o conteúdo com, né, um projeto, um problema? Não existe, né? Então, o que acontece, né? Eu acho que existe, no meu ponto de vista, deveria ter uma etapa formativa no mestrado e no doutorado um pouco mais formal, né? Uma formação de professor nessa etapa formal, né? Essa etapa de mestrado e doutorado. Levando em consideração que, atualmente, o sistema de ensino superior valoriza muito mais a pesquisa do que o ensino, dá para entender o porquê que não existe uma disciplina formal de ensino no mestrado e no doutorado, porque queremos formar bons pesquisadores, não necessariamente bons professores, tá? E eu posso falar isso com base em pesquisa que eu venho desenvolvendo, tá? Então, assim, há um desbalanço assimétrico de valorização da universidade para a pesquisa ao invés do ensino, e isso é refletido na sociedade. Então, você vê que não há uma valorização da educação na sociedade. Mas quando vai falar, chama o especialista para falar. Agora na Covid, então, chama o especialista, vamos voltar às aulas. Chama o epidemiologista, chama o virologista, chama o biólogo, o biólogo, no caso, todo mundo esses, né? Mas chama o médico, chama todo mundo, só não chama o profissional da educação, porque ele não apita nada. Na verdade, todo mundo apita sobre a educação, essa é a verdade. Todo mundo tem palpite sobre a educação. Todo mundo conseguiria resolver facilmente os problemas da educação, né? Mas ninguém consegue resolver o problema da Covid, né? Então, assim, só pesquisador consegue resolver isso. Então, assim, pesquisador, ok, professor é aquela, né, aquela gente que ganha pouco, entendeu? E faz muito. Não conseguiu fazer outra coisa, né? Acabou sendo professor. Exatamente. Então, assim, né? Então, assim, não sobrou nada, você vai ser professor. Então, Antônio, para finalizar, o que eu acho é o seguinte, na falta de já que a gente tem que trabalhar com a realidade que existe, na falta de uma etapa formativa, na graduação um pouco mais densa, né, mais voltada para essa questão da prática, né, já que a gente já sabe que tem essa lacuna, né, e eu acho que as universidades estão melhorando, tá, as suas licenciaturas, é o que eu acho. As licenciaturas hoje, elas já estão voltadas um pouco mais, assim, eu já vejo alunos sendo formados, professores mais reflexivos, professores mais autênticos, mais preocupados com essas questões sociais e tudo mais. E aí, mas na falta de uma formativa no mestrado e no doutorado, tem o papel da formação continuada. A formação continuada é a formação pedagógica desse professor em serviço. Então, é o professor que já está na universidade, já está atuando, já é professor, já tem as suas turmas, mas ele sente necessidade de entender um pouco melhor da parte pedagógica, porque ele tem uma inquietação, ele não consegue engajar os alunos. Pô, metade dos alunos desiste da minha turma. Então, quando o professor se sente compelido a isso, o que ele faz? Ele tem que ir atrás de curso, de formação na universidade. Então, a universidade, gente, pelo menos eu posso falar da Unicamp, da USP e da UF. São as 3 universidades que eu conheço muito bem. Essas 3 universidades, que eu posso até dizer que são referências, e eu tenho certeza que as outras também, no sentido principalmente das federais, por exemplo, gente, tem 1 milhão de curso, palestra, o tempo todo. Os meus colegas, e pode confirmar, a gente recebe e-mail todos os dias, e abre curso, e abre palestra, e é live, e é isso, olha, lê esse artigo, olha, vê isso, olha. Então, assim, é um monte de coisa para ajudar a gente a refletir sobre essas questões pedagógicas. Fora livro que você pode comprar, fora palestra que você pode assistir, tem o TED.
Educação, que tem um monte de palestras super interessantes sobre educação, que é para abrir a mente em termos pedagógicos, né? Para mostrar que o mundo não é só aquela sua aula expositiva, que você usa aquelas mesmas transparências há 500 anos, entendeu? Então não é, existe um mundo fora isso. O grande problema, na maioria das vezes, Antônio, é que os professores, eles gastam muito tempo com pesquisa e com formação de alunos, né, formação de recursos humanos, sobra pouco tempo para o ensino. Então, há esse desbalanço que acaba se refletindo na prática em termos de formação. Realmente a dinâmica do professor universitário, diferentemente do que alguns aí podem falar ou achar, né, que só dá 8 horas de aula por semana, tá longe de ser isso, né? É uma dinâmica muito pesada, muito densa, que sacrifica finais de semana, férias, às vezes. Mas enquanto eu estava falando, eu estava pensando aqui. Você chamou a atenção a própria atitude, né, do professor de querer melhorar a qualidade da sua aula, de tentar entender isso. Talvez ele não tenha aprendido isso na graduação, não fez licenciatura, ou mesmo se fez licenciatura, como eu, por exemplo, acabou não aprendendo essa dinâmica ali enquanto aluno, mas foi toda uma questão dele procurar a sua formação. E aí, né, no meio acadêmico, quem está aqui no chat, por exemplo, quem está assistindo agora ou posteriormente, vai confirmar, existem professores e professores. E na graduação, né, no ambiente acadêmico, existe aquele professor que é um bom professor de fato, ele se esforça em ensinar de maneira adequada, e esse com certeza ele estaria disposto a melhorar cada vez mais, ou no geral já estaria disposto porque ele entende que a aula é parte do trabalho dele, faz parte ali do tripé, e é importante, ele estaria atuando como professor. E tem aquele outro professor que é um pesquisador de fato, estaria no ambiente para ele fazer a sua pesquisa, e que tem que dar aula, né? E que considera que não tem que dar aula lá e tal, uma aula de qualquer jeito. Esse dificilmente vai repensar a forma dele, na sua didática, a sua forma de ensinar. Então, algumas situações eu acho que são bem complicadas, porque o próprio profissional, ele, para quê, né? Para que ele vai fazer isso? Ele já está há anos dessa forma, ninguém nunca reclamou, se reclamou não deu em nada, então acaba guiando. O sistema, né, Antônio, o sistema reforça isso, né, porque nós somos premiados, reconhecidos, a gente tem avanço na carreira e tudo mais, muito mais pelos produtos de pesquisa do que pelo ensino. Né? O reconhecimento, a motivação, ela pode ser igualmente para os dois lados, tá? Você pode ser igualmente motivado para fazer pesquisa como para ensino. Mas, em termos de reconhecimento, dificilmente, né, você vai reconhecido como um bom professor. Na verdade, o que eu mais escuto dos meus colegas, né, e isso na minha vida acadêmica, não agora necessariamente na UF, né, mas inclusive eu escutei isso na própria Inglaterra, onde eu fiz o meu pós-doc, é que assim, o bom professor, às vezes, é aquele que reprova um monte de gente. Não é? Então, mas é isso, porque a realidade é essa. Todo mundo fala assim, aquele professor lá, não, olha, não faz com ele não, porque ele reprovou metade da sala como se fosse o primeiro, né? Não é o professor que reprova, né? O aluno que não atinge lá o desempenho, né? Claro que tem várias condições para isso, mas assim, então aí fala assim, não, olha, faz com aquela lá que é fácil. Ela passa todo mundo, né? Quando na verdade, às vezes, é só porque os alunos têm um desempenho tão bom na disciplina daquela pessoa, que não é que todo mundo que ela passa, todo mundo, é que os alunos é que têm um bom desempenho e acabam atingindo essa marca. Então, o que acontece? Na maioria das vezes é assim, esse professor aí, esse daí ele é super exigente, nossa, ele é rígido. Então, quanto mais rígido, mais exigente, melhor professor. Entendeu? Tem um pouco dessa deturpação, sim, na universidade. Eu acho que eu conheço esses aspectos referentes ao UF melhor do que você, tendo em vista o período que eu passei por lá. Com certeza. Né? Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Mas vem cá, agora uma pergunta mais pessoal, né? O que te fez montar a sua formação acadêmica nesse caminho? Né? Por que você não foi, por exemplo, estudar termodinâmica
Não foi, enfim, estudar um pouco mais reações de Diels-Alder? Enfim, por que você decidiu trilhar o caminho do ensino de química? O que te motivou a isso? Ok, tá. Vamos lá, né? Eu acho que é uma questão pessoal, né? E porque eu acho que cada um tem a sua história, né? Do porquê que acabou indo para a área de ensino, né? E a área de pesquisa, no caso, de ensino de química, né? No meu caso em específico, foi o seguinte, né? Eu fiz 5 anos de iniciação científica, né? Na área de química analítica, na área de quimiometria, né? Na Unicamp. Inclusive com o professor Ronei Pop, que faleceu agora de Covid-19, infelizmente. Puxa. Pois ele uma grande pessoa, um grande pesquisador. Tivemos uma grande perda, assim, tanto pessoal quanto na área de pesquisa, né, de química analítica e quimiometria. Então, fiz 5 anos de iniciação científica, né, com bolsa na área de quimiometria, e quando eu terminei a graduação, no último semestre de graduação, o professor Ronei até falou, olha, você não quer prestar um doutorado direto? Né, porque você já fez 5 anos de iniciação, não tem necessidade de fazer um mestrado, né, faz um doutorado direto, presta a prova, você, né, termina, na verdade, dá continuidade à sua pesquisa, porque eu estava com uma pesquisa muito bem estruturada, com parceria com empresa privada lá da área de Campinas e tal, então assim, estava tudo muito certinho. E aí eu decidi que assim, não, eu vou dar um tempo da universidade, eu acho que preciso trabalhar, preciso ir para a área, né, de trabalho. Então assim, aí eu trabalhei em 2 lugares diferentes que envolvia indústria, um laboratório, né, de química, e aconteceu uma coisa que eu nunca imaginei que fosse acontecer, eu odiei. Eu odiei a monotonia de um laboratório, eu odiei não poder conversar com as pessoas, não poder estar entre pessoas, porque era só eu e o tubo de ensaio, o Oppendorf, e o equipamento, o NIR lá, o infravermelho, ou então um espectrofotômetro. Então, assim, para mim aquilo, eu entrei em total quadro de depressão, né? E aí eu voltando desse meu trabalho, né, na indústria, eu voltando um dia, estava muito cheio o ônibus e tal, eu resolvi descer 2 pontos antes. E coincidentemente, eu desci na frente de uma escola que tinha perto da minha casa, e eu fui caminhando e percebi que ao redor da minha casa tinha 7 escolas. Tinha escola pública, tinha escola privada, né? E eu peguei e distribuí o currículo em todas as escolas. Em uma semana, eu fui contratada em 2. Oh, que bom. Uma para dar aula de manhã, uma para dar aula de manhã e outra para dar aula à tarde. Então, de manhã eu dava aula de química e física e matemática de vez em quando, e à tarde eu dava aula de laboratório de química. E aí eu me apaixonei pela área de educação. Me apaixonei, assim, eu me achei, eu me encontrei, era tudo o que eu queria, eu encontrei, inclusive, assim, eu sei que parece meio clichê, né, mas eu encontrei, eu falei assim, nossa, eu não posso estar fazendo absolutamente mais nada da minha vida, porque é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu era professora, eu me encontrei como professora, muitos desafios, tinha dias que era estressante, tinha dias que eu chegava em casa chorando, porque realmente, lidar com 40 adolescentes é uma energia muito grande, então você tem que abrir mão de muita coisa, você tem que se desconstruir como pessoa. E aí eu fui, mas eu me apaixonei. E aí, nesse mesmo ano, eu resolvi fazer uma pós-graduação em educação, em ensino superior. E antes de terminar a pós-graduação, eu comecei a dar aula em uma faculdade particular, em São Paulo. E aí eu me vi com turmas de farmácia, nutrição, educação física, biologia, né, ciências biológicas, depois turma de... basicamente a área da saúde. Né? Basicamente a área da saúde toda eu dava aula de química geral e química e bioquímica, algumas química analítica, fisicoquímica ambiental, uma coisa super difícil e tal. E aí, assim... alunos cansados, à noite, né? Então eles vinham do trabalho, super cansados. Eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa diferente com esses meus alunos. E aí eu encontrei uma barreira em mim mesma. Falei, gente, eu não conheço nada diferente em termos de metodologia, em termos de teoria. Eu tô empacada como professora.
eu empaquei. Eu sou totalmente apaixonada pela química, só que eu não estava conseguindo ensinar a química que eu tanto amo de um jeito melhor, de um jeito que os alunos de fato compreendessem a validade daquilo, sem ficar decorando fórmula, nome, essas coisas. E aí eu peguei e resolvi voltar para a universidade. E aí eu fui fazer mestrado em ensino de química, que é um programa que é o programa de pós-graduação em interunidades em ensino de ciências, que é um programa interdisciplinar, é um programa que envolve química, física, biologia, faculdade de educação. E aí eu fiz o mestrado lá, fiz o doutorado lá. Então, assim, aí eu me achei de verdade, né? Porque aí as minhas disciplinas eram todas pensadas para... E aí, como é que a gente melhora o ensino de química? Então, aí eu me encontrei na minha área de pesquisa também, né? Aí eu fui trabalhar na minha área de pesquisa, que é o que me interessou de fato. Então, é um pouco diferente, talvez, da carreira que algumas outras pessoas tenham seguido. Esse é um detalhe que eu prezo muito, é quando você vai para uma área porque você gostou, porque realmente aquilo te atrai. Por exemplo, uma coisa que eu acho péssima, até brinquei em algum momento aqui da entrevista, que é quando a pessoa decide ser professor, né, simplesmente porque é o que tem, né, é o que deu. Não consegui passar para medicina, não consegui passar para engenharia, não consegui passar para direito, fazer uma licenciatura, é o que vai. Ou então, estou desempregado, né, não consegui um emprego na indústria, pensando aqui num químico que tem dupla formação ou tripla, dependendo, e decide, vou dar aula porque eu tenho que sobreviver. Eu acho isso muito ruim, né? Não que o cara não tenha que fazer alguma coisa para sobreviver, não é nesse aspecto, mas é muito ruim quando isso surge como sendo o que sobra, aquilo que tem, vou levando. Isso é ruim, pensando na docência, né? Para o profissional, que cada dia deve ser uma tortura praticamente para ele, e para os alunos também. Eu já comentei em algum vídeo, enfim, quando eu estava terminando a minha graduação, eu estava muito frustrado com o meu trabalho no laboratório. Eu trabalhava no laboratório de síntese de compostos magnéticos moleculares e eu não tinha mão para produzir o maldito cristal, né? Então, fazia síntese, até provavelmente daria ali o composto que eu queria, mas o negócio não cristalizava. E se ele não cristalizasse, eu não conseguiria saber a distância ali entre os centros magnéticos para fazer, enfim, toda a análise necessária. E nesse finalzinho eu acabei cogitando a ideia de fazer um mestrado na área de ensino. Mas literalmente eu ia fazer um mestrado na área de ensino porque eu queria fazer o mestrado e eu achava que era o que tinha. E assim, com certeza, eu iria ficar muito, muito frustrado. Por sorte ou pelo acaso, enfim, às vezes algumas coisas bem legais aparecem na nossa vida sem planejarmos. Eu conheci a modelagem molecular e me apaixonei pela modelagem molecular. Assim, aquilo ali me deu fôlego para ficar mais 6 anos na universidade. Mais de 6 anos, já, porque foi o finalzinho da graduação, mais o mestrado e mais o doutorado. No seu caso, você deixou claro que você procurou essa área, não foi porque o que sobrou para você, né? Não foi simplesmente lá não consegui ir para a indústria, por exemplo, eu não consegui um emprego na indústria, eu vou nessa área. Não, você inclusive foi para a indústria e viu que não gostava daquela dinâmica, daquele ambiente. E fica a dica para quem enfim, estiver assistindo esse vídeo, procurar tentar fazer aquilo que você gosta. Nem sempre é possível, ou nem sempre o momento propicia isso. Mas, se possível, sempre dar foco nisso, porque é uma diferença enorme como você vai realizar o seu trabalho. Se você vai ter ânimo para acordar e fazer alguma coisa, ou se você vai, sei lá, achar que é um saco e vai ser uma tortura cada dia. O que eu costumo dizer para os meus alunos é que as coisas já são complicadas por si só. Uma graduação, um mestrado, um doutorado já é assim, um sacrifício, e já é sacrifício que eu digo não é porque é difícil, né? Porque assim, meu Deus, eu não quero fazer. Não, sacrifício de tempo, de dedicação, de você deixar de ficar com a sua família para poder ficar escrevendo artigo, é isso mesmo. Então assim, já é tudo tão difícil. Aí você ainda vai fazer um negócio que você não gosta, a chance de você desistir é muito grande. Então assim, tem que fazer o que gosta, tem que fazer o que ama. A questão é, se você ainda não achou, você tem que ir testando até você encontrar uma coisa que fale, que brilhe os olhos, vamos dizer assim, uma coisa que você fale, nasci para fazer isso.
tá? Porque senão, realmente, a chance da gente entrar em parafuso, né, em depressão ali é muito grande mesmo. Não, a pós-graduação é muito difícil. Eu tive a sorte, o privilégio, enfim, de ter feito um mestrado bem, bem tranquilo mesmo. Meu mestrado fluiu, que foi uma maravilha. Mas o doutorado não. O doutorado foi agarrado. O doutorado foi difícil. E se eu não tivesse, por exemplo, encontrado modelagem molecular, por exemplo, que eu gostei muito, né, tanto da área quanto no ambiente de trabalho também. Eu fui orientado pelo professor José Valquimar, um homem que eu admiro demais. O ambiente do laboratório... Meu vizinho de porta. Vizinho de porta, é verdade. Inclusive, o ambiente no laboratório foi um ambiente muito bom. E tinha um amigo na época, hoje, né, professor Leonardo Costa, não sei se alguém conhece aqui o canal Fórmula de Soluções, ele tem um canal aqui no YouTube, ele foi meu amigo durante o período de pós-graduação. Era um ambiente realmente muito bom, e isso me ajudou, obviamente, a levar, né, todo o doutorado. Agora, se for numa área que você não gosta, está fazendo só por fazer, fica muito, muito complicado. Verdade. Deixa eu te fazer mais uma pergunta, o tempo está avançando um pouco, né, estamos aqui a uns 45 minutos, né? Boa conversa, o tempo passa rápido. É verdade. Inclusive, pessoal, não deixe não se esqueçam, né, de colocar suas dúvidas aí no chat, tá? Podem participar também. Bom, você então escolheu a área de ensino, ensino de química, e hoje na condição de professora da Universidade Federal Fluminense, deixa eu olhar aqui na cola, né? Coordenando o grupo de estudos em cognição e educação científica. O que você tem feito lá nesse período que você está na UF? Ou não necessariamente só apenas nesse período que você está na UF, né? Afinal você já tem toda uma carreira. Sim. Claro, meu grupo ele é recente, né? Porque a gente só tem um grupo de pesquisa quando a gente ingressa na universidade e aí você constitui o seu grupo, né? Mas esse grupo carrega uma identidade que é minha como pesquisadora, como você mesmo falou. Atualmente, eu tenho 2 linhas de pesquisa. Uma que ela é mais consolidada na minha vida, que é o que eu carrego do meu mestrado, do meu doutorado. E a minha segunda linha de pesquisa, ela está mais voltada para aquilo que eu desenvolvi de diferente, que é um pouco diferente, que eu desenvolvi no meu pós-doutorado e que acabou gerando um interesse de pesquisa muito grande para mim, né, particularmente. Então, a minha primeira linha de pesquisa, ela chama Mapas Conceituais para a Educação Científica. Tá? Então, eu trabalho com os mapas conceituais, eu fiz o mestrado e o doutorado com o professor Paulo Correia, que é da EASH, né, da USP Leste. Então, é a Escola de Artes, Ciências e Humanidades, né? É um campus na Zona Leste de São Paulo, da USP. E o professor Paulo Correia, ele sempre se preocupou em como que a gente pode promover a aprendizagem significativa de conceitos científicos, mais particularmente de química, né? Na verdade, a gente trabalha com ciência, ensino de ciências de um modo geral, mas também não só restrito a isso, mas a área dele é ensino de ciências, inclusive ele é químico analítico, com mestrado, doutorado em química analítica, ele acabou mudando de área também, então para a área de ensino, então assim, e eu acompanhei uma boa parte, fiquei 8 anos no grupo, né, do professor Paulo, então a gente cresceu juntos nesse sentido. E a minha preocupação sempre foi assim, bom, então se nós vamos promover a aprendizagem significativa, que tem base na teoria do Ausubel, né, que é uma teoria cognitivista da aprendizagem, por isso o meu grupo de pesquisa ele é focado na cognição, não somente, mas a cognição é uma boa fundamentação teórica para o meu grupo. E eu trabalho com os mapas conceituais em várias perspectivas. Mapa conceitual é um organizador gráfico do conhecimento, tá? E ele representa o conhecimento de uma forma não linear, diferente de um texto, tá? O mapa conceitual foi desenvolvido pelo Novak na década de 70, tem base na teoria do Ausubel, e a ideia é que a gente aprende construindo relações entre conceitos. A gente faz isso de modo hierárquico na nossa mente, tá? Então, quando você elabora um mapa conceitual, você está elucidando a sua estrutura de conhecimento, e isso ajuda a aprendizagem. Então, basicamente, o que eu faço é usar o mapa conceitual como um método de ensino, uma metodologia de ensino. Então, eu uso o mapa para o aluno aprender, para o aluno estudar, para levar um conteúdo novo para a sala, como método de avaliação.
tem uma gama de coisas que eu faço em termos disso, né, em termos de pesquisa. Tudo para promover a educação científica, né, promover o ensino de ciências, de um modo geral. E a minha segunda linha de pesquisa, que é a base do meu pós-doutorado, é formação de professores do ensino superior. Formação, na verdade, formação pedagógica de professores acadêmicos, professores envolvidos em pesquisa, ensino e extensão. Como é que eu faço para promover a parte pedagógica desses professores? Mas, atualmente, eu estou mais preocupada ainda, no momento eu estou preocupada em mapear, né, de entender um pouco melhor o que é que impede os professores de inovar nas práticas de ensino deles. O que é que né, quando o professor fala assim, não, tá bom, agora eu vou fazer diferente. Aí, quando ele vê, ele está fazendo tudo igual. O que é que faz ele ir para a zona de conforto dele em termos educacionais, pedagógicos, né, didáticos, etc. Então, assim, essa é a minha segunda linha, que ainda está sendo consolidada, né, porque eu terminei o pós-doutorado ano passado. Na verdade, eu terminei em janeiro desse ano, meu pós-doc, né, então, e aí, em fevereiro, eu ingressei na UF. Então, eu sou muito recente na universidade e eu estou ainda consolidando essa segunda linha de pesquisa. A primeira está bem mais fundamentada e a segunda linha de pesquisa. E aí eu tenho alunos de iniciação, eu tenho alunos de monografia, logo vou ter alunos de mestrado. Então, aí o meu grupo está crescendo e está se fortalecendo nesse sentido. Uma pergunta que surgiu agora, né? Nem estava no script, vamos colocar assim. Muitas pessoas me perguntam, por exemplo, eu sou muito procurado por alunos que querem fazer concurso, mas normalmente na área de química. Então, seja para graduação, acho que a Universidade Federal de Goiás tem um concurso aberto na área de química inorgânica, por exemplo. Eu recebo muitos alunos assim, em busca de orientação, assinando os meus cursos de Universidade da Química. Alunos que querem fazer o concurso para institutos federais, por exemplo, que tem ali uma outra dinâmica, a prova tem uma outra estrutura. Então, eu meio que conheço essa área. Eu saberia, por exemplo, dizer como é o concurso para a área de orgânica, de físico-química, de inorgânica. Entendo um pouco dessa demanda, né? Uma universidade abriu concurso, outra universidade abriu concurso. Mas como que é o concurso? Não exatamente as etapas do concurso, né? Mas como você avalia a demanda de concursos na área, solicitando, né, procurando profissionais na área de ensino? Assim, hoje, ok, não temos mais concursos, beleza, é uma quantidade muito pequena, né? Mas ao longo desse período, né, você viu muitas ofertas para professores na área de ensino de química, por exemplo, ou eram poucas? Como foi a sua experiência nesse período? Eu acho essa uma ótima pergunta. Então, eu agradeço pela oportunidade de poder falar sobre isso. Assim, rapidamente, né? O que acontece, né? A área de ensino de ciências, de um modo geral, que é ensino de química, física e biologia, não é uma área tão recente no Brasil, tá? Mas em termos de formação, a gente tem uma geração relativamente nova, tá? Então, assim, você tem pessoas formadas na área de ensino de ciências aí da década de 90 em diante. Tem alguns programas de pós-graduação um pouco anteriores a isso, mas, por exemplo, na CAPES existia uma área, que era a área 46, que era uma área de ensino de ciências, que foi extinta depois, mas, assim, ela foi consolidada mais na década de 90 em diante. E aí o que acontece, né? As demandas para esses profissionais formados na área de ensino de ciências ainda são um pouco tímidas, tá? E eu acho que isso acontece muito porque ainda há uma resistência muito grande das universidades de entender a gente como sendo profissionais da área que a gente se propõe a fazer. Por exemplo, eu acho que a UF inova, e não só a UF, algumas outras federais, como a UFABC, a Federal de Minas, a Federal do Paraná, algumas outras universidades que inovam, tá? Agora a Unicamp abriu uma vaga aí, há um pouco tempo atrás, uma vaga. A USP deve ter aberto, acho que uma vaga também, assim, nesses últimos 10 anos aí, tá? Para a área de ensino de química, especificamente, tá? Então, assim, é ensino de química, não é química geral, não é química orgânica, o cara que, de repente, ele quer dar aula, né? Não, é para a área de ensino de química. Mas como você pode ver, assim, no próprio concurso que eu prestei, aceitava tudo, aceitava praticamente todas as titulações.
inclusive a minha, de ensino. Mas existe um diferencial, porque se a área para ensino de química e eu tenho total aderência à área, eu acabei saindo na frente em relação aos outros candidatos. Agora, diferente se fosse uma área para química inorgânica e eu fosse lá me aventurar, eu ia me dar mal, porque eu não entendo muito pouco de inorgânica, entendo o básico, né? O suficiente para dar uma aula de química geral, mas não me pede para dar inorgânica avançada, porque não é a minha área, eu sou da área de ensino. Então, assim, eu acho muito interessante que algumas universidades começaram a inovar nesse sentido, de começarem a aceitar profissionais da área de ensino de química dentro dos institutos de química. Porque dentro da faculdade de educação, esses profissionais já existem há muito tempo. Eu prestei concurso na Federal de São Carlos para a faculdade de educação na área de ensino de ciências. Não era isso que eu queria. Eu sempre quis estar dentro do Instituto de Química e ser reconhecida como um par pelos meus colegas de química. E isso eu tenho hoje. E eu me sinto muito feliz onde eu estou. Então, assim, era isso que eu queria, entendeu? Estar no Instituto de Química, fazendo pesquisa e ensino de química, sendo útil nessa parte pedagógica. Mas ainda é bem tímido. Mas nós estamos sendo absorvidos, tá, Antônio? Assim, a quantidade de pessoas que estão sendo formadas estão sendo absorvidas pelas universidades, principalmente pelas federais. Estamos sendo absorvidos. Pouca gente, pelo que eu sei, as pessoas que não estão nas universidades é por escolha. Porque não quiseram ou porque, de repente, alguma coisa que aconteceu aí no meio do caminho, tá? Mas as vagas, por exemplo, a Federal do ABC criou um departamento de ensino de química. E aí era isso que eu ia comentar. Absorveu, acho que 12 profissionais, né? Entre 8, 10, 12 profissionais aí nos últimos 3, 4 anos. Então, realmente... Eu posso estar falando besteira, mas se eu não me engano, uma NB também tem um departamento de ensino. Tem um setor ali próprio. Eu realmente não conheço todas, até posso estar sendo injusta aqui com outras universidades, mas eu acho que sim, tem algumas universidades que já se deram conta que o departamento de ensino ele teria uma força muito grande dentro do instituto, né, de química. Então, assim, não, realmente. É bem interessante mesmo. Joana, olha só, estamos chegando a 1 hora de bate-papo e como em todas as entrevistas que eu faço aqui, a gente tem que encerrar apenas por conta do tempo, né? Porque se for pelo assunto em si, pelo papo em si, ficaríamos aqui bem mais tempo, né? Como disse, uma conversa boa, realmente o tempo passa rápido, a gente nem percebe. Olha, eu gostaria muito de te agradecer mais uma vez em nome do Universidade da Química, de todos que me seguem aqui no Universidade da Química pela sua entrevista. Ela foi muito esclarecedora. Tenho certeza que quem tinha alguma dúvida, por exemplo, como funcionava a área do ensino de química, ou um pouco da educação, essa diferença de áreas ficou bem esclarecido. Se restou alguma dúvida, né? Se alguém está assistindo essa live e ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Deixa aqui nos comentários. Posteriormente, a professora Joana pode respondê-lo. E se gostaram aqui do canal, não se esqueçam de se inscrever também, é muito importante, né? Não posso deixar de falar isso. Mas, Joana, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Antônio. Eu acho que você cumpre assim, um papel fantástico, não só na questão das aulas que você tem da parte da Universidade da Química, mas essa sua capacidade de fazer múltiplas coisas, sabe? E é entrevista, e é informativo, dali a pouco você comenta uma reportagem, e aí você fala da explosão lá em Beirute, sabe? É fantástico, tá? Eu acho muito, muito interessante essa questão da divulgação científica, que às vezes é um pouco desvalorizada, inclusive dentro da própria universidade. A gente não valoriza muito essa área de divulgação científica que eu acho que a gente deveria ter um pouco mais de atenção. Então, agradeço muito, tá? Aproveito aqui também para agradecer o meu supervisor de pós-doc, professor Maurício Petrocola também, né, já que eu falei o nome de alguns professores, e o professor Ian Kinch, que é um professor lá da Inglaterra que me recebeu tão bem. Ele não vai assistir essa live, né, porque em português ele não vai assistir, mas eu agradeço mesmo assim, tá? E toda a equipe, né, que sempre me apoiou, e muito obrigada, Antônio, por essa oportunidade. Eu acho que eu sou apaixonada por essa área e fico muito feliz de poder falar sobre isso.
Eu que agradeço mais uma vez, Joana, e a Universidade da Química está à disposição. Bom, tchau, tchau. Tchau.